Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Então estamos felizes com a presença de todos vocês que são convidados hoje aqui nessa noite e juntos queremos então nesse momento meditar na palavra de Deus. Esse, sem dúvida, tudo que a gente faz na presença de Deus, na casa do Senhor, é muito importante, mas esse é o momento mais importante, né? A gente, quando está louvando a Deus, quando está entoando cânticos a Deus, a gente está falando com Deus, né? Quando a gente está orando, a gente está falando para Deus o que a gente quer dele. Então é tudo tão importante, mas quando a palavra de Deus é aberta, quando nós paramos, que eu creio que é uma das coisas mais difíceis que existe para nós, é pararmos para ouvir. Então aí é o momento mais importante, porque esse é o momento de ouvir Deus falar conosco, é saber o que Deus pensa acerca de nossas vidas, é saber o que Deus quer de nós. Então quando nós abrimos a palavra, é Deus falando conosco. E normalmente nesse momento as pessoas não têm muita paciência, né? Nós vivemos num mundo muito agitado, com tantos afazeres, onde o que nós menos queremos fazer é parar, né? Conseguimos até parar quando uma televisão está ligada num filme, a pessoa até consegue. Tem gente que não consegue ficar em silêncio, só ouvindo, né? Ela não gosta disso. Tem gente que chega em casa, às vezes está a família toda lá, a primeira coisa que faz ao entrar dentro de casa é ligar a televisão num volume bem alto, porque detesta o silêncio, né? Detesta parar, né? Nós vivemos dias muito agitados. Então, glórias a Deus, porque você está aqui conosco e vai parar aí por alguns minutos para juntos ouvirmos Deus falar conosco. E eu convido vocês a abrirem juntamente comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 1. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu quero ler do versículo 35 ao versículo de número 51. Vamos prestar atenção, porque se você prestar atenção, Deus falará ao seu coração. Assim diz a palavra de Deus, João 1:35. No dia seguinte, João Batista, né, estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-lhe dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Jesus lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João Batista e haviam seguido a Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José.
Disse-lhe então Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês. Por isso coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione nesse momento, falando acerca dessa palavra aos nossos corações. Sabe, amados, nós sempre gostamos de dar um tema para nele meditarmos no texto que nós sempre lemos da palavra. E o tema que eu quero dar a esse texto, a esta mensagem tirada desse texto é: achados e chamados para um propósito. Eu gosto muito da tradução que está nessa versão da Bíblia, que diz que Deus achou, Deus encontrou. Filipe achou, achou seu amigo Natanael. E eu acho interessante como tem nessas poucas linhas, nesses poucos versículos que nós lemos, tantas citações de pessoas encontradas, achadas. Então eu quero dizer a vocês, nesse texto, onde os primeiros discípulos do Senhor Jesus foram chamados, foram encontrados por Ele. Na realidade, é como se o Senhor Jesus, neste mundo, procurassem pelos seus discípulos, aqueles que tornariam seus apóstolos, discípulos, aqueles que levariam adiante a obra que o Senhor Jesus começara aqui nessa terra, nesse mundo. Então, eu acho muito bonito essas expressões: achou, encontrou, se referindo às pessoas como se elas estivessem realmente perdidas. E eu, quando olho para este texto, amados, eu já digo para vocês, essa aqui não é simplesmente a história de Jesus com esses discípulos famosos aqui citados e encontrados sendo os primeiros discípulos do Senhor Jesus. Primeiro de tudo, o André, né? André foi o primeiro discípulo do Senhor Jesus. Na realidade, André era discípulo do primo de Jesus, que era João Batista. Antes de Jesus, ele era discípulo de João Batista, mas quando João Batista vê Jesus, fala para os seus discípulos. Estava ali possivelmente André, tinha mais um que não é citado o nome, mas certamente é João, porque foi João que escreveu, né, esse livro. Então era certamente André e João, né, e aí João Batista, ao ver Jesus, fala: eis o Cordeiro de Deus. Mostra para os seus discípulos. Seus discípulos, ao ouvirem isso, eles dizem assim: agora nós não queremos mais um que fala do Filho de Deus. Não queremos mais simplesmente ouvir um que fala e que nós estamos esperando o Messias. Agora nós queremos seguir o próprio Filho de Deus. Agora nós queremos seguir o próprio Messias. Então, João Batista faz isso com toda alegria, como quem conhecesse a Jesus e soubesse que Jesus realmente sempre foi digno de ser seguido e que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados, Jesus encontra primeiro esses discípulos. André, ao ver Jesus, ele vai atrás, ele vai até a casa de Jesus, ele passa o dia todo observando, ele passa o dia todo escutando Jesus, e ele fala: eu não tenho nenhuma dúvida, é esse mesmo, aquele que veio
me salvar, é esse que veio mudar a minha história. Eu vou segui-lo. E imediatamente, ao ser impactado, ao ver que a história dele ganhara outro rumo, ele então imediatamente vai procurar pessoas que ele ama. E a primeira pessoa que ele procura é seu irmão mais velho, Pedro. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador, eu fui encontrado por ele, vamos, venha, me acompanhe, eu vou te levar até ele. Amados, é isso que acontece. E ele leva então seu irmão Pedro até Jesus, e Jesus, ao olhar para Pedro, chama Pedro para segui-lo imediatamente, e Pedro então já se torna um discípulo. E logo a seguir, amados, ali Jesus indo então para as bandas ali da Galileia, ele então encontra aquele que era já alguém que tinha um relacionamento com Pedro e com André, porque, amados, a obra de Deus é assim. Quando nós estamos perto de pessoas que estão perto de Jesus, nós também nos tornamos pessoas próximas ao Senhor Jesus. E ali, a gente, pela descrição do texto, vê que Pedro e seu irmão André, eles eram da cidade de Betsaida, e também Filipe agora, que conhecia esses dois, que já tinham um relacionamento e estavam com eles, também é encontrado pelo Senhor Jesus. E ele também, imediatamente, Filipe é chamado. Filipe estava ali porque certamente viu a alegria, viu o brilho nos olhos de André, viu a curiosidade certamente de Pedro, e ele falou: eu também quero estar próximo e estando perto. A palavra de Deus diz: e Jesus achou a Filipe. Amados, como Deus procura por pessoas sedentas, como Jesus procura por pessoas desejosas de conhecê-lo, pessoas desejosas de estarem com Ele, como Jesus gosta, e Ele está à procura de pessoas assim. E Ele acha então Filipe. E Filipe, amados, quando foi achado, esse é o termo que nós vimos aí, quando Filipe foi achado, encontrado pelo Senhor Jesus, amado, ele não sabia o rumo que a vida dele iria tomar. Ele simplesmente, um homem de uma região não tão famosa como era a Galileia na época, ele, amigo de pescadores, pessoas tremendamente simples, possivelmente também um pescador. Ele não sabia, amado, que ele, um homem tão simples, se tornaria, porque foi encontrado pelo Senhor Jesus, num grande homem usado por Deus, num grande evangelista. É esse Filipe que lá na frente, ele acaba ensinando a palavra para o eunuco, né, oficial lá do eunuco. É ele, esse Filipe, chamado de Filipe, o diácono, e também Filipe, o evangelista. Ele se tornou um homem muito importante e grandemente usado nas mãos de Deus. Amados, esse homem chamado, encontrado pelo Senhor Jesus, agora então logo de cara, ele também, quando encontrado por Jesus, quando achado, quando impactado com o chamado do Senhor Jesus, ele então vai à procura de um amigo dele, que também era da Galileia, que se chama Natanael. Então, quando a palavra de Deus diz que Filipe encontra, Filipe acha Natanael, amados, eu acho isso impressionante. Eu acho isso impressionante, como Deus, Ele está procurando pessoas, como Deus está atrás de pessoas que muitas vezes estão perdidas por estarem longe da presença de Deus, andando muitas vezes numa religião, homens que conheciam as Escrituras, homens que conheciam a palavra de Deus. Filipe, amados, demonstra ser um grande conhecedor da palavra de Deus, mas era uma pessoa que, apesar de conhecedor da palavra de Deus,
não conhecia o Deus da palavra, porque, amados, tinha um contato com a palavra, tinha sim um conhecimento da palavra, mas não tinha um contato, um conhecimento do Senhor, com o Senhor da palavra. Eu quero dizer, amados, muitos conhecem até o Senhor Jesus, amados, de ouvir falar. Muitos conhecem o Senhor Jesus até de ter escutado a palavra. Mas, amados, o que o Senhor Jesus quer é ter um contato conosco, é mudar completamente a nossa história, como foi mudada a história destes homens. E eu digo, amados, essa história que nós estamos dela relatando, que nós estamos dela falando, ela é muito mais do que simplesmente a história de uns homens que foram encontrados pelo Senhor Jesus. Essa história, amados, é a nossa história, essa é a minha história, essa é a história de todos aqueles que desejam a presença de Deus, aqueles que desejam conhecer mais o Senhor Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de como Ele está, de como Ele andar. É esse Jesus que está buscando, que está procurando pessoas. Amados, nós somos criados por Deus, nós somos criados por Deus para estarmos próximos a Ele, para andarmos com Ele. Mas, queridos, o homem foi enganado. O homem foi enganado. Deus, que no início da criação, no início do Gênesis, Ele vinha todos os dias, na viração do dia, para estar com o homem, estar com Adão, com Eva. Esse era o propósito de Deus, estar todos os dias conosco. E Ele vinha todos os dias na viração do dia, amados. Você sabe que o homem errou, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, e o homem se afastou da presença de Deus. Deus perdeu, o homem perdeu a comunhão com Deus, e ao perder a comunhão com Deus, o homem se perdeu nos seus sentimentos. O primeiro sentimento com relação a Deus que entrou no coração do homem, sabe qual foi? O medo. O medo. E a palavra de Deus diz que quando Deus veio na viração do dia para encontrar com o homem, adorou ouvir a voz de Deus, que chamava pelo nome, porque Deus é um Deus que conhece os seus pelo nome, e Ele chamou Adão pelo nome, e ao escutar Deus chamando, ele se escondeu atrás das árvores. Ele ficou escondido. Não que Deus não soubesse aonde ele estava, não que Deus não saiba aonde as pessoas estão, mas, amados, Ele está procurando, porque Ele quer que nós entendamos e sejamos encontrados. E ali, amados, o homem que foi criado para ter essa comunhão com Deus na viração do dia. Amados, eu não sei se vocês já perceberam que na viração do dia, que é próximo às 6 horas da tarde, o cair da tarde, o entardecer, é um horário monótono, é um tempo assim de monotonia, é a ausência de Deus. Eu lembro-me que quando criança, adolescente, apesar de fazer muito tempo, ainda eu lembro, meu pai, ele gostava muito de música sertaneja. E eu lembro-me que na tardezinha, meu pai chegava umas 5 horas em casa, a gente desarmava ali, soltava o cavalo, desarreava, a gente falava, vamos desarrear o cavalo, a carroça, soltava o cavalo, e meu pai ligava naquelas músicas sertanejas, e eram aquelas músicas tristes, e meu pai gostava daquelas modas de viola, e eu nasci naquela terra, e aquela melancolia, aquela angústia, aquele era o momento da fossa, né? Sabe, amados, na realidade, a gente sabe que esse horário da melancolia é porque nós todos nos perdemos de Deus, nós nos distanciamos de Deus, e a ausência da presença de Deus, as pessoas
pessoas, amados, que sofrem depressão e aquelas que têm a síndrome do pânico, elas relatam para a gente que o pior horário é o cair da tarde, é o entardecer. Nesse momento começa a dar um pavor nas pessoas que sofrem da síndrome do pânico. Isso, amado, é um sintoma claro da ausência de Deus, da distância de Deus. E não porque Deus escolheu isso, mas porque o homem, de certa maneira, acabou decidindo por não andar com Deus. E eu quero que você saiba, desde que isso aconteceu, tudo que Deus faz é procurar o homem, é buscar o homem, é querer encontrar o homem para resgatá-lo de uma vida sofrida, de uma vida distante da presença dele, para que o homem volte a desfrutar da presença de Deus e volte a ter a alegria, o prazer da companhia desse Deus tão maravilhoso. Deus jamais deixou de nos amar. Deus jamais deixou de amar o homem. Por isso, Ele deseja nos encontrar. E nós vemos as pessoas como estão perdidas nos seus sentimentos, porque uma pessoa que se distancia de Deus, ela se perde nos seus sentimentos, ela se entrega a tantas coisas que não agradam a Deus e não fazem bem para si mesmo, como vícios, drogas, como pornografia e tantas outras coisas. As pessoas vão se atirando em busca de algo para preencher o seu vazio. Mas eu quero dizer, amados, existe um Deus que nos busca, que nos procura. E Deus, Ele vai encontrar as pessoas sedentas, pessoas que já estão desejosas de estarem com Ele. E hoje aqui, amados, nós nos reunimos com pessoas desejosas da presença de Deus. E eu quero que você entenda que este texto é muito mais do que simplesmente a história de alguns homens que ficaram famosos, mas é a minha história e a sua história. Então, prestemos atenção e nos envolvamos com essa história, com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, porque Ele está aqui. Amados, e Felipe, ele então, na sua vidinha, Jesus o acha, e ele vai então querer transmitir a alguém que está perdido, tanto quanto ele estava, perdido em seus sentimentos, perdido numa vida sem sentido. Ele vai então buscar, e a palavra de Deus diz, ele achou Natanael. E ele, ao chegar a Natanael, Felipe chega, então me diz, Natanael, eu encontrei. Mas na realidade, ele foi encontrado. Eu encontrei, eu achei aquele que a palavra diz, aquele que Moisés já dizia na palavra. Eu achei o Messias, o Salvador, aquele que tem nos buscado, aquele que tem nos procurado. Eu encontrei. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de José. Amados, naquele momento, que Felipe relata isso para Natanael. Natanael simplesmente levanta-se, olha para ele, talvez levante a cabeça, olha para ele e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe, amados, uma pessoa, quando está perdida nos seus sentimentos, ela se torna uma pessoa incrédula com relação às pessoas. Infelizmente, o mundo está sem referência. Hoje, as pessoas não são diferentes, nós não somos diferentes deste Natanael. As pessoas são muito críticas. As pessoas, elas fazem julgamentos precipitados dos outros. Hoje, infelizmente, pessoas de sucesso na TV vêm dar conselho do que é uma família sem nunca ter aprendido o que é viver em família.
porque só sabe viver realmente em família aqueles que são encontrados por Deus, não pessoas que estão distantes de Deus, que estão perdidas nos seus sentimentos, mas pessoas que estão curadas porque foram encontradas por Deus. Mas Nazaré não era uma cidade proeminente. Nazaré naquela época não era um lugar de onde se esperava um rei, não era um lugar de onde se esperasse um grande profeta. Dali não havia nem um dos principais dos sacerdotes, não havia. Aquela cidade era algo insignificante. Então como você pode ter encontrado o Salvador num lugar desse? Como pode vir alguma coisa boa deste lugar? Sabe, amados, o que Natanael afirma: olha, venha e veja. Agora, o que me chama a atenção, amados, nisso, é que Natanael ali, perdido também nos seus sentimentos, ele foi encontrado num lugar que a palavra descreve como debaixo da figueira. E é muito interessante, porque quando Filipe vem trazendo Natanael com ele, porque ele foi atrevido, Filipe devia de ter um brilho nos olhos, porque a pessoa, amado, que encontra o Senhor Jesus, ela tem um brilho. Ela pode não estar cheia de dinheiro, mas ela está cheia de gratidão, ela está cheia de alegria, ela está cheia de esperança. Assim é uma pessoa que é encontrada pelo Senhor Jesus. E quando esse homem Natanael diz a Filipe, Filipe não diz a ele: pode vir alguma coisa de Nazaré? Ele simplesmente olha, e eu sei, com um olhar, com o brilho de quem conheceu o Salvador, com um brilho no olhar de quem conheceu aquele que pode mudar a sua história. Ele fala: venha e veja você mesmo. E a palavra de Deus disse que Natanael, amados, ele olha e ele levanta e vai atrás de Filipe. E eu sei que Filipe vai caminhando em direção ao Senhor Jesus, porque eles não estavam mais num lugar onde Jesus podia vê-lo. E quando eles vão chegando próximo a Jesus, Jesus levanta os olhos e diz acerca de Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há desonestidade. Eis aí um verdadeiro homem honesto, em quem não há dolo. Amados, na hora que Natanael ouve aquilo, ele fala: da onde o Senhor me conhece? Da onde o Senhor me viu? Ele então diz para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu te vi lá embaixo daquela figueira. Ah, amados, eu acho isso extraordinário. Eu não sei o que significava essa figueira para aquele homem. Talvez simplesmente uma sombra numa tarde muito quente, a sombra de uma árvore em que ele descansava abaixo dela. Mas, amados, eu só sei que o que Jesus quis mostrar para ele, e o que Jesus quer mostrar para nós, queridos, é que Ele já tem nos visto muito antes de nós permitirmos sermos encontrados. Natanael já havia sido visto pelo Senhor Jesus lá debaixo daquela figueira. Aquela figueira, amados, era algo que cobria de alguma maneira, ou para fazer sombra, mas era algo que cobria a vida de Natanael. Sabe, amados, e muitos de nós, muitas vezes, podemos estar também num lugar distante, sabe? E Deus,
Ele nos encontrou, queridos. Eu quero dizer que nesta igreja está cheia de Filipes, está cheia de Pedros, está cheia de Andrés, pessoas que foram encontradas pelo Senhor Jesus. E eu quero que você saiba, amado, você que participou de uma casa de paz, sei lá, assim como essas pessoas que te escolheram ou que te encontrou, essas pessoas, amados, assim como Filipe, amados, foi usado por Deus para encontrar a Natanael, que estava perdido embaixo de uma figueira, sem perspectiva, sem uma visão mais ampla, porque quando ele olhava para cima, amados, tudo que ele via eram as folhas de uma árvore. E eu quero dizer, amado, um dia Deus me achou, Deus me encontrou embaixo de uma figueira, sem nenhuma perspectiva, debaixo da minha timidez, debaixo dos meus traumas, debaixo dos meus medos, debaixo da minha vergonha, debaixo da minha pobreza, da minha ignorância. Deus me encontrou. E eu quero dizer, amado, Deus, Ele já tinha te visto antes que essa pessoa, que este Filipe te chamasse, antes que essa pessoa que um dia também foi encontrado, antes que você pudesse estar hoje aqui na presença de Deus, Deus já tinha te visto, Jesus já tinha te visto. Eu quero dizer, queridos, Deus te conhece, Ele te chama pelo teu nome, Ele te encontrou. Quantas vezes você tem se escondido de Deus, e quantas vezes Deus tem mandado os Filipes ir te chamar. Ele sabe de você, Ele sabe as suas lutas, sabe, amados, Deus conhece os improváveis, pessoas que muitas vezes estão sem perspectiva nessa vida, sem perspectiva porque não consegue vislumbrar algo maior. Talvez seja aquela pessoa que ninguém dá valor, aquela pessoa rejeitada. Quando eu olho a minha história, quando eu olho a história de Natanael, quando eu olho a história de cada um aqui, eu olho para esse Deus maravilhoso e entendo, amados, que Ele tem encontrado pessoas, Ele tem chamado pessoas e tem um propósito para cada pessoa. Saiba que quando você foi criado, Deus já tinha um propósito para você. Tantas coisas surgiram e existiram para te esconder, para te afastar, para ofuscar a tua visão de Deus, para não permitir que você veja Deus, que você saiba e entenda que existe um Deus que se interessa por você e tem plano para a sua vida. Tantas coisas, tantas pessoas foram usadas pelo inferno para trazer para você uma cegueira espiritual, uma limitação, situações que você muitas vezes não consegue enxergar saída. Mas eu quero dizer, queridos, Deus tem planos para a sua vida. Assim como eu entendi um dia, dentro da minha timidez, dos meus medos, eu entendi, Deus me encontrou, e quando Ele me encontrou, Ele me chamou, e quando Ele me chamou, tudo que eu podia dizer era sim, sim, Deus, eis-me aqui. Quando Deus encontrou, quando Deus achou Filipe, Ele chamou Filipe, Filipe, siga-me. Filipe deixou tudo, falou sim, meu Deus, eu quero te seguir. Sabe, amados, quando alguém chega na sua casa, você é aquela pessoa embaixo da figueira, você é aquela pessoa sem perspectiva. Talvez você fosse uma pessoa que ninguém escolhesse. Eu lembro-me, quando criança, que eu jogava futebol, e eu era muito grandão, magrelão, desengonçado, e eu então não era escolhido para jogar na linha, e muitas vezes quando tinha número ímpar, um ficava de fora, né? Era eu. Mas eu, amados, aprendi a jogar no gol. Na minha idade, 8, 9 anos, eu era já uma vareta grandão, né?
Então, eu aprendi a ser goleiro. E eu comecei, como goleiro, a ser o saco de pancada. Então, como ninguém queria jogar no gol, a gente era o primeiro a ser escolhido, né? Mas, sabe, amados, as pessoas podem não nos escolher, mas eu quero dizer para vocês, Deus nos escolhe, amados. Quem tem colocado limites sobre nossa vida é o inferno, são as circunstâncias de uma vida perdida nos nossos sentimentos, perdido até naquilo que nós vamos ser na vida, não sabemos, com medo de um futuro, mas Deus, Ele já te viu lá embaixo da figueira, talvez lá na sua casa, talvez lá naquele trabalho, onde as pessoas colocam um apelido em você, apelido pejorativo. Quantos apelidos, sabe, muitas vezes você, num lugar que você não gosta de estar, mas Deus está olhando e está fazendo planos para a sua vida. Ele te ama, Ele te conhece pelo nome. Sabe, amados, a Bíblia ela é repleta de histórias de pessoas que foram encontradas por Deus, quando tudo conspirava contra ela, contra os planos de Deus na vida delas. Eu, quando olho para a vida de Davi, amados, Davi, quando Deus manda um profeta ir na casa do pai de Davi, escolher alguém para ser ungido, para ser um rei futuramente. Quando o profeta Samuel chega, está ali em 1 Samuel, no capítulo 16. Queridos, Davi era um dos 8 filhos. E de repente, o profeta diz: eu vim aqui escolher uma pessoa, porque Deus me mandou vir aqui por ele escolher. Aí, o pai de Davi, Jessé, ele chama o seu filho mais velho, e vem o filho guerreiro, forte, todo pomposo, todo arrumadinho, já esperando o profeta. E quando o profeta olha, fala: uau, é esse o cara, olha que cara bombado, olha, é esse cara habilidoso em armas, em flecha, em lança, é esse o cara, olha esse cara, ele é o rei. Sabe o que Deus fala? Não te deixa enganar, não é esse, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência externa, mas Deus, Ele olha para o coração da pessoa. Amados, e passa um, passa 2, passa 3. Na minha época de criança também tinha brincadeira de passa 4. Como é que é? Passa anel. Passa. Mas, amado, passa um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Passa o 7. E Deus fala: não é esse. Tem outro. Sabe o que é? Amados, Davi, sabe onde ele estava? Davi estava no curral, cheirando cocô de ovelha, fedido, sujo. Os outros estavam todo bonitinho, todo arrumadinho. Ele não estava lá, escondido. Os irmãos, o pai, a família escondeu ele. Falou: ele não, ele é fraco, ele é pequeno, ele não serve. Mas Deus falou: é ele. Deus o achou lá. Diante dos outros, ele poderia ser o desajeitado, aquele que talvez não soubesse falar direito, ele não servia, mas Deus o encontrou e o pegou e o trouxe. Foram lá, deram uma limpadinha, deram uma garibada nele, tiraram um pouco de cocô de ovelha dele e trouxeram ele para a mesa. E Deus falou: é esse. Sabe, amado, ele não via mais nada a não ser a impossibilidade, mas Deus o achou. Amados, outra história na Bíblia, para mim, é tremenda a história de José, amados.
José também era, na época, o filho mais novo. Ainda não tinha Benjamim. Ele era o 11º de 11 filhos. E ele era um sonhador. Ele era diferente dos outros irmãos. Os outros irmãos eram todos fortes, trabalhavam na lavoura. Ele era diferente dos outros. Ele era sonhador. E por causa de inveja, amados, os irmãos tentaram escondê-lo, tentaram matar os sonhos dele. Ele era sonhador, ele sonhava, mas não achavam que era errado. E os irmãos então jogam ele dentro de um buraco, dentro de um poço, e ali deixa, e a intenção é que ele morresse naquele poço, até que um dos irmãos tem a ideia: não vale a pena matá-lo, aí vamos vendê-lo como um escravo. E ele é vendido para o Egito como um escravo, amado. Ele vai como escravo numa carroça, é separado, brutalmente arrancado da sua família, arrancado do seu pai, dos seus irmãos, na ingenuidade dele. E ele vai para o Egito. Chega lá, ele acaba sendo traído de novo, e ele vai parar numa prisão, amados. Mas ali dentro da prisão, Deus o encontra. O tempo passou, mas Deus o encontrou naquela prisão, naquele cárcere. E Deus tira ele do cárcere, ali do cárcere, da prisão, e leva ele direto para o palácio, para ser o segundo homem daquele governo. Somente o rei, somente Faraó acima dele, ele mandando em tudo. Eu quero dizer, amados, da mesma maneira aconteceu com Davi. Davi, ele foi tirado ali do curral das ovelhas e foi colocado lá no palácio. Queridos, Deus encontrou Davi, Deus encontrou José, Deus encontrou você, Ele achou você. E tudo que você precisa crer é que Deus, Ele já estava te procurando. E quando Ele manda alguém ir lá debaixo da figueira, talvez aquela nuvem, aquela sombra que tinha em cima de você, que não permitisse que você vislumbrasse o que tinha acima, Deus te encontrou ali para te chamar para fora dali, amado, para cumprir na sua vida os planos que Ele tem. Deus tem planos para você. Abraão, amados, hoje é tão conhecido na Bíblia como o pai da fé. Deus fez uma promessa para ele. Fez uma promessa que dele faria uma grande nação. Só que, apesar da promessa, as circunstâncias também conspiravam contra Abraão. Sua esposa Sara, na época Sarai, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E o tempo vai passando, Deus tinha prometido. E Deus, quando promete, amados, não importa a circunstância. Quando Deus tem planos para nós, se nós dissermos sim para Deus, Ele vai fazer com que esses planos se cumpram em nossas vidas. E, amados, e todos os dias, Abraão lembrava da promessa, mas olhava para a esposa e uma mulher que não gerava filho. Não gerava, e o tempo vai passando, e vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chega um momento que Abraão já está desanimado. Ele fala: Deus, como que é, Deus? Quem é que vai herdar tudo que eu tenho? O Senhor tem me abençoado, eu tenho ficado rico, mas quem vai herdar? É um servo, é um empregado meu, é Eliezer, o meu servo, que vai herdar tudo. Deus fala: Abraão, sai da tenda. Capítulo 16 de Gênesis. Capítulo 15, aliás, de Gênesis. Abraão, você está desanimado, sai da tua tenda, saia para fora. Deus tira ele para fora, tira os olhos das circunstâncias. Existe uma figueira que você está debaixo dela, existe uma nuvem negra bloqueando a sua visão, existe um céu fechado acima de você. Saia. E quando ele tira, era noite. E ele fala: agora olha para o céu. E ele olhou para o céu. E Deus diz:
conte as estrelas, vê se você pode contá-la. E Abraão, naquela noite, começa a contar as estrelas. E eu creio que Deus fez as estrelas brilharem mais ainda. Eu fico imaginando o resplendor daquela noite. A noite resplandecia aquelas estrelas. E Abraão todo confuso, não dando conta de contar as estrelas. E Deus então diz a ele: assim será a sua descendência. Sabe, amados, quando Deus mandou alguém na sua casa, Deus mandou alguém para te tirar debaixo deste céu fechado, dessa visão limitada, que não passa de um teto assim, da figueira. Eu não sei o que significava a figueira para Natanael, mas eu sei, queridos, a figueira na nossa vida significava um lugar longe da presença de Deus, um lugar sem uma visão futura, um lugar sem esperança, um lugar, amados, onde nós não vislumbrávamos grandes coisas, não tínhamos grandes perspectivas para a nossa vida, mas Deus nos chama para fora, Deus nos tira, e Deus, Ele faz uma promessa ainda para Natanael: Natanael, você creu em mim só porque eu disse que eu te conheço, só porque eu disse que eu te vi lá, antes de Filipe chegar lá, debaixo daquela figueira. Você creu em mim. Por causa disso, por causa desse pequeno sinal, eu quero que você saiba, você verá coisas maiores, você verá os céus abertos, você verá a glória de Deus, você verá o sobrenatural. Se você entender isso, amados, eu me sinto tão privilegiado, porque um dia eu estava debaixo da minha figueira, debaixo da minha improbabilidade, das minhas impossibilidades. Deus me tirou dali. Deus fez com que eu me assentasse ao lado dele. Sabe, amados, talvez você ouviu tantas palavras na sua vida, palavras depreciativas. Talvez você teve tantas decepções. Talvez você olhe muitas vezes à sua volta e vê que pessoas conseguem uma posição melhor. Talvez nem você acredite mais em você. Mas eu quero que você saiba, Deus te conhece e Ele te chama pelo teu nome. Ele te criou com um propósito e Ele tem te procurado e Ele te achou lá debaixo daquela figueira, lá debaixo daquele teto, lá debaixo daquela tristeza, lá debaixo daquela angústia, lá debaixo daquela decepção, lá debaixo daquela falta de dinheiro, lá debaixo daquelas ameaças. Deus, Ele te viu lá debaixo daquela figueira para dizer que Ele quer mostrar coisas sobrenaturais, que Ele quer mostrar coisas maiores para você. O céu hoje, amado, Ele se abre sobre sua vida, e se tu creres, tu verás a glória de Deus. Nós não podemos aceitar o limite de uma figueira acima de nós. Precisamos deixar Deus nos encontrar, Deus nos curar. Deus, hoje Ele quer te curar. Muitas coisas nós fizemos nessa vida para resolver a nossa situação, muitas vezes de solidão, mas nós acabamos piorando tudo. Mas Deus não condena ninguém. E muitas vezes você está escondido debaixo das suas frustrações. No mesmo Evangelho de João, 3 capítulos para frente, no capítulo 4, tem uma mulher, chamada na Bíblia de a mulher samaritana. Uma mulher que vivia em adultério. Uma mulher que tinha vergonha numa região tão religiosa. Ela tinha vergonha da sua situação. Ela já tinha se casado 5 vezes e agora era uma pessoa amaziada, dentro de uma cidade pequena chamada Sicar, na região de Samaria. E ela
ela tinha que buscar água no deserto. E naquela época, as pessoas procuravam ir num lugar, num horário onde não havia muito sol, o sol escaldante, porque o poço de água era no deserto. Mas aquela mulher, em seus medos, escondida de tudo e de todos, por ser uma adúltera, por ser até considerada uma mulher da vida, ela vai meio-dia buscar água. Ela vai escondidinha, com seu cântaro, o vaso, para trazer a água na sua cabeça, escondida debaixo daquele vaso. Mas quando ela chega lá, que surpresa! Jesus, ele ficou esperando para achá-la, para encontrar, debaixo das suas vergonhas, debaixo dos seus fracassos, debaixo dos seus medos, debaixo das suas frustrações. Jesus estava lá. Ele tinha mandado os discípulos ir até a cidade com o pão, e ele ficou sozinho, sabe para quê? Para que ele pudesse achá-la. Não para condená-la, não para julgá-la, mas para mudar a história dela. Imagina a vergonha daquela mulher. Ela fica até assustada quando Jesus pede água para ela. Como um homem pode conversar comigo? Como? Mas Jesus, tudo o que ele queria era dizer: eu já tinha te visto. Eu já tinha te visto debaixo deste vaso, debaixo deste cântaro. Eu tinha visto uma mulher desistida, uma mulher angustiada, uma mulher envergonhada. Eu já tinha te visto. E Jesus se revela. Jesus, ele se mostra como o Messias, como o Salvador. E ele fala algo para ela: minha filha, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. O Pai não está à procura de pessoas perfeitas. O Pai não está à procura de grandes diplomas. Não, o Pai não está à procura de PhDs. O Pai procura por verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores que vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, hoje muitas vezes estão como pessoas fracassadas, estão como pessoas subjugadas, envergonhadas. E Deus, o Senhor Jesus, acha aquela mulher, e ao encontrar, ele abre uma perspectiva na frente dela. E ela então se apaixona por Jesus, muda as prioridades dela. Agora ela não precisa mais daquele vaso na cabeça. Ela deixa ali o cântaro, e agora ela entra na cidade de cabeça erguida. Ela entra na cidade de Sicá, não mais como aquela mulher angustiada, cabisbaixa, triste, sem esperança, sem perspectiva, mas ela entra agora como alguém que foi achada, como alguém que foi encontrada debaixo da sua vergonha. E então, com toda alegria, ela diz para aqueles homens: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias. E uma mulher transformada, renovada. Agora, ela fala para aquelas pessoas: venha, vamos ver Jesus. E os homens daquela cidade vão seguindo. E ali, eles já tinham crido nela, na palavra dela. Mas agora, eles ficam perto de Jesus. Eles ficam, se não me engano, 2 dias ali com Jesus. E aí eles dizem assim: agora nós cremos não apenas pelo que a mulher disse, mas agora nós cremos porque nós ouvimos
nós tivemos a nossa experiência, amados. Jesus disse para Natanael, é o mesmo que ele diz para cada um de nós: eu te encontrei, eu já tinha te visto, eu já te conhecia, eu sei quem é você, eu tenho planos, eu tenho projetos para você. Sua vida não precisa terminar assim, sua família não precisa terminar assim, sua história não precisa terminar assim. Eu tenho planos para você. Deus nos acha, Deus nos chama para mais perto dele. Deus abre os céus para nós, amados. Se você hoje estiver entendendo que é verdade esta palavra, que Deus, Ele te conhece, Ele já te conhecia, Ele já te via muito antes de você talvez encontrar com essa pessoa que te chamou para a casa de paz. Deus já te via. Nós não fomos espertos, nós só fomos lá em nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui como uma pessoa igual a você, que precisou ser encontrado por Jesus para tirar meus medos e meus traumas, para fazer com que eu levantasse a minha cabeça, e mesmo quando viessem as lutas, as acusações, as decepções, eu saiba e eu sei que eu não estou só, porque Jesus está comigo. Ele me encontrou, Ele me conhecia pelo meu nome. Jesus sabe o seu nome. Talvez a grande maioria aqui não sabe o seu nome, mas Jesus sempre soube. E como é gostoso escutar o sussurro de Jesus nos nossos ouvidos: filho, filha, eu te amo. Eu tenho visto as tuas lutas, as tuas dores, as tuas decepções. A sua vida não precisa acabar assim. Ela pode ser mudada. Amados, hoje você atendeu um chamado, não simplesmente de pessoas, mas do próprio Senhor Jesus. Eu digo isso não apenas para as pessoas que estão participando aí das casas de paz, mas eu digo para todos. Nós, amados, vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo onde existem lutas e tribulações, e nós precisamos todos os dias ter um encontro com o Senhor Jesus. Quando a gente lê um livro que chama o livro de Cantares, Cantares de Salomão, muitos pensam que é uma história obscena, mas ali é a história da igreja, que é a noiva do Senhor Jesus com o noivo. Ele nos chama para encontro de amores com Ele. Amados, tudo que nós precisamos é saber que somos amados. E nessa noite, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que, quando você identifica, se hoje na sua mente, no seu coração, você pode dizer: eu creio que Deus realmente me conhece. Amados, Deus, então Ele fala para você, porque você creu numa simples palavra: eu vou abrir os céus. Você verá os céus abertos. Você vai começar a ver coisas espirituais. Amados, isso é loucura, mas eu glorifico a Deus, porque Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É por isso que você é escolhida, você é escolhido por Deus para confundir tanta sabedoria. Deus te escolheu, e se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele quer te mostrar muito mais, Ele quer se revelar muito mais. Nós somos os loucos, loucos por Jesus. Eu estava perdido, agora eu estou encontrado, eu estou apaixonado por esse Jesus. Talvez você seja mais uma louca, mais um louco a ser encontrado por Jesus. Simplesmente creia e aceite
que Deus tem muito mais do que uma religião. Ele tem muito mais para te revelar, para te mostrar. Ele quer gerar esperança no seu coração. Entenda que todo o mover foi por sua causa. Eu, quando vejo o que Deus faz para salvar uma vida, Jesus, Ele chama os discípulos, entrem todos no barco, vamos para o outro lado do mar, da Galileia. Passa por uma tempestade tão grande, ficam com medo, tem que acalmar a tempestade, chega do outro lado. Sabe quantas pessoas Jesus salva? Um endemoniado, alguém que estava cego, perdido. Jesus arma toda uma estrutura para salvar uma pessoa. E eu quero que você saiba, Jesus armou toda essa estrutura aqui por você. Ele sabe o teu nome, e Ele quer que você entenda hoje o quanto você é amado, o quanto você é amado, o quanto você é importante. Ele encontra, mas Ele chama Natanael. Filipe chama Natanael. Jesus já tinha visto Natanael lá. Por que Jesus não foi lá? Porque Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele não foi lá debaixo da figueira. Ele mandou alguém lá, sabe para quê? Para dizer: você é importante, e você precisa conhecer Jesus, você precisa falar, você precisa ouvir a voz dele. Ele está te esperando lá. Amados, como eu preciso de encontros com esse Jesus, como você precisa de se encontrar com Jesus. O que acontece com muita gente é que ela se encontra uma vez e depois parece que não precisa mais se mover. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos de coragem. Eu queria que o pessoal do louvor já viessem aqui na frente. Amados, Jesus está aqui. Aqui está o corpo de Cristo. Sabe? Hoje Deus já vai tocar nos seus olhos. Se você é uma pessoa que está aqui, desejosa de ver a sua vida mudada e entender que você está sendo achado, que você foi achado, encontrado por Jesus, e você dá um passo de fé, Jesus vai abrir os céus. Você vai começar a ter visões mais espirituais. Você vai começar a ter muito mais fé, porque muitas vezes nós somos cegados pela incredulidade e muitas vezes até pela religiosidade. Não estamos aqui pregando religião, não estamos aqui querendo encher uma igreja, estamos aqui apenas querendo que você saiba: existe um Deus que mudou a nossa história. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história do Brás. Deus mudou a história do Juninho. Uma história que tinha tudo para ter um fim triste. Um menino cheio de problema. Quando ele estava lá preso na FEBEM, cheio de desejo de vingança no coração, quando ele sai, Deus o acha. Deus o achou. Assim como Ele me achou um dia, assim como Ele te achou. Ele quer se revelar. Ele quer fazer de você alguém que mostre a glória dEle. Talvez uma pessoa que já teve tanta vergonha, hoje Jesus te chama. Nós falamos de um encontro, de um final de semana. Nós não gostamos de parar, de investir tempo em Deus. Mas no encontro de um final de semana, é um tempo onde Deus fala com você.
Fala com a gente onde a gente chora tanto, mas aonde a gente vê milagres de Deus na nossa vida e na nossa família. Assim como Deus preparou essa noite para você. Daqui umas 3 semanas vai ter um encontro daqui. Depois da outra semana, encontro para homens. Primeiro para homens, depois para mulheres. Amados, dê sempre um passo de fé. Não seja apenas alguém sentado numa igreja, vendo a vida passar. Quando Jesus quer abrir os céus, quando Ele quer que você creia e tenha uma atitude de quem realmente crê. Feche seus olhos por um momento. Natanael é um presente de Deus. Hoje Deus está encontrando você. Você é um presente de Deus. Você não é alguém rejeitado por Deus. Você é um presente de Deus. É um presente de Deus para as nossas vidas. É um presente de Deus para a sua família. Aqui nós estamos cheios de Natanaéis. Hoje Deus te acha. Permita-se ser achado. Deixa Ele mudar a sua história. Deixe Ele abrir o mundo espiritual para que você enxergue. Vamos ficar em pé. Vamos todos ficar em pé. Obrigado, Senhor. Hoje Deus, Ele te acha, mas Ele quer que você creia, que você precisa dar um passo de coragem e de fé. Deus quer abrir a visão espiritual. Deus quer mudar a sua história. Você que quer entregar os seus caminhos, você que quer entregar a tua vida a Jesus, você que quer ter um encontro pessoal com Jesus. Talvez você já seja dessa igreja, mas a tua visão está tão limitada. Você crê que hoje Jesus te encontra, te acha, e você diz: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso tanto ter uma visão ampliada. Se você quer esse Jesus, essa revelação, essa nova vida, levante a sua mão. Eu quero orar. Amém. Milagres vão acontecer. Essa é uma noite de milagres. Visões espirituais sendo abertas. Pessoas que hoje vão ouvir Jesus falar no seu ouvido que Ele te conhece e que Ele já te via lá e que hoje Ele quer mudar a sua história. Eu quero chamar vocês que estão com as mãos erguidas aqui na frente, subindo esse altar aqui, olhando para mim. Venham aqui. Todos vocês que levantaram a mão, vem aqui. Nós vamos orar. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!